Capítulo 130, Cadáver antigo de nível superior, Gulchianer em apuros. Vários dias se passaram em um piscar de olhos. Em uma vasta área a leste do antigo continente imortal. Estrondo. Uma cordilheira semelhante a um dragão de terra explodiu depois que um ataque terrível a atingiu. Um artefato proibido que se assemelhava a um guarda-chuva subiu no céu e liberou milhares de luzes sagradas que caíram na montanha abaixo e a iluminarão. Pegue-a. Não a deixe escapar. Um grande grupo de homens do mar perseguiu uma figura esguia enquanto gritava. A figura esguia se transformou em um raio de luz brilhante e escapou em uma velocidade vertiginosa. Parecia que a figura possuía alguma arte secreta que lhe permitia aumentar repentinamente sua velocidade várias vezes. Esses desgraçados simplesmente não desistem. Por que tem tanta gente do Sihératides aqui? Gulchianer mostrou uma carranca em seu rosto cansado. Depois de dar uma olhada para trás, ela decidiu sacrificar uma longa faca preta como breu. Runas brilhantes brilharam ao redor da lâmina, e ela voou pelo ar e imediatamente matou todas as criaturas que a perseguiam. Ela matou inúmeras pessoas perseguindo-a nos últimos dias, essa já era a terceira onda de pessoas que ela matou hoje. Se não fosse por sua percepção sensível, o artefato proibido a teria ferido gravemente agora. Eles ainda estão perseguindo e tentando matar aquela garota de azul. Ela é muito miserável. Agora que ela ofendeu o palácio do Rei do Mar, ninguém nesta área se atreveria a ajudá-la. Ouvi dizer que ela tem o sobrenome Gu e eles disseram que ela também é parente do jovem mestre da antiga família imortal Gu. Eu não sei o quanto essas afirmações são verdadeiras, no entanto. Qual é a utilidade do relacionamento dela com ele? Ouvi dizer que há um rancor entre ela e o jovem mestre Gu. Que pena! Ela é uma garota tão bonita. Mesmo os discípulos do Palácio Celestial Imortal Dale não se atrevem a ajudá-la. Um grande grupo de cultivadores ficou chocado ao perceber a cena, mas eles apenas ousaram assistir de longe. Essa cena era a norma nos últimos dias em sua região. A notícia se espalhou por toda parte e trouxe inúmeros cultivadores que desejavam participar da diversão. O Seeking Palace era muito poderoso. Embora eles soubessem que a garota poderia ser parente de Gu Shangji, eles ainda enviaram pessoas para caçá-la sem se importar com as consequências. Muitas pessoas das famílias do mar entraram no antigo continente imortal, então todos eles obedeceram ao comando do Palácio do Rei do Mar. O que mais? A sétima princesa do Palácio do Rei do Mar garantiu que recompensaria quem pegasse aquela garota com uma habilidade mística e um favor. A recompensa atraiu a atenção de muitos. É que a maioria dos cultivadores não se atreveu a intervir depois que souberam que a garota tinha o sobrenome Gu, e a atitude de Gu Shangji em relação a ela era difícil de dizer. É por isso que eles só podiam observar de longe. Droga! Porque eles têm tantas pessoas. A expressão de Gulchianer congelou. Ela acabou de se livrar de um monte de pessoas, mas antes que ela pudesse descansar, outro grupo começou a persegui-la. O vazio tremeu e vastas flutuações e runas brilhantes correram em sua direção. Eles usaram outra arma proibida com grande poder. A montanha à sua frente explodiu e a onda de choque a afetou, seu sangue agitou e suas entranhas caíram quando uma sensação doce assaltou sua garganta depois que o ataque a feriu. Embora Gulchianer tivesse um físico incrível,
Ela estava morta de cansaço depois de não encontrar tempo para descansar nos últimos dias porque as pessoas a perseguiam por sua vida. Isso a enfureceu e magoou, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Aquelas pessoas das famílias do mar eram como vermes dos quais ninguém conseguia se livrar, mesmo que fossem mortos um após o outro. Havia até alguns jovens saprimos no reino do rei outorgado perseguindo-a entre seu grupo, e seu ataque combinado deixou Gulchianer sem escolha a não ser escapar. Na verdade, ela ainda tinha algumas cartas na manga, como as armas místicas dadas a ela por seus mestres, mas ela não queria desperdiçar esses tesouros em uma escaramuça menor como esta. Para ela, este evento poderia ser considerado como uma oportunidade de moagem de experiência. Ainda assim, Gulchianer se arrependeu de ter matado aquele jovem sem hesitar alguns dias atrás, já que tudo começou a partir disso. O que ela poderia fazer? Seus olhos a enfureceram um pouco e ela não pôde deixar de matá-los. É tudo culpa de Gu Shangji. Eu não teria matado aquela pessoa se ele não tivesse azedado meu humor. Tudo é culpa dele. Vou encontrá-lo e acertar todas as contas juntos. Gulchianer colocou toda a culpa na cabeça de Gu Shangji. O que mais? Ele não disse que outros não tinham permissão para intimidá-la. Onde ele estava agora que tantos soldados camarões e peixes estavam tentando caçá-la? Teria sido ótimo se ela não se lembrasse de Gu Shangji, mas agora que ela se lembrava dele, Gulchianer não pôde deixar de sentir sua raiva e ressentimento surgirem. Para ser honesta, ela entendeu que estava se iludindo. Afinal, Gu Shangji não se importava mais com ela. Porque ele se importaria com sua vida e morte. Uma vez que ela morresse, ninguém buscaria vingança por ela. Gu Shangji ficaria feliz se isso acontecesse. O fato de que o palácio do rei do mar a perseguiu por sua vida já havia alarmado incontáveis Yang Saprimes em todas as partes do continente, então como poderia Gu Shangji, um poderoso Yang Saprime com inúmeros seguidores, não saber sobre sua situação? No entanto, tantos dias se passaram e ele não fez nada para ajudá-la, e isso explicava a atitude de Gu Shangji em relação a ela. Gulchianer, por que você está tão delirante? O que você está esperando? Logo, Gulchianer balançou a cabeça e descartou todos os pensamentos perturbadores de sua mente. Ela continuou sua fuga. Um par de asas fracas e deslumbrantes apareceu atrás dela com runas brilhantes ao redor delas, e sua velocidade subiu para outra altura. Felizmente, seus mestres lhe ensinaram alguns meios de fuga. Ela não encontraria nenhum grande problema por um tempo, mas Gulchianer ainda se sentia um pouco perdida em seu coração. É aqui que os aborígenes se reúnem. Gu Shangji estava em uma montanha e olhou para frente com uma expressão de interesse. À sua frente, ele podia ver um vale. Majestosas montanhas roxas cercavam o vale, e cada montanha transbordava com uma energia roxa que lhes dava uma aparência nebulosa. O vale era vasto além da medida, com um grande número de ruínas e cidades. Havia dezenas de magníficos palácios e pavilhões espalhados pelo vale, e parecia que o lugar costumava ser algum tipo de terra sagrada no passado. Senhor, é aqui que nossa tribo vive. As criaturas aborígenes se ajoelharam na frente de Gu Shangji com rostos pálidos e o informaram enquanto tremiam de medo. Eles cuidadosamente guiaram Gu Shangji e o trouxeram até aqui na esperança de que as Puldarusa, as figuras de sua tribo, o salvassem.
Eles pareciam estar de joelhos horrorizados, mas em seus corações, eles silenciosamente planejaram usar um método secreto para contatá-los. Gu Shangji, no entanto, olhou para eles com um brilho estranho em seus olhos. Então, com uma baforada, várias névoas de sangue explodiram na frente dele enquanto as criaturas jaziam no chão, incapazes de resistir ao olhar e à aura de Gu Shangji. Como Gu Shangji poderia falhar em prever seus pequenos truques? Mesmo que ele previsse errado, isso realmente não importava. Todos vocês esperem por mim aqui. Depois disso, Gu Shangji deixou um comando para seus seguidores e então sua figura se transformou em um borrão e ele desapareceu no vazio. Entendido, mestre. Os seguidores de Gu Shangji não ficaram surpresos com os incontáveis métodos poderosos e misteriosos de Gu Shangji. Ao mesmo tempo, eles não ousaram perguntar a Gu Shangji sobre seu propósito de vir aqui. Já que Gu Shangji pediu para eles esperarem aqui, então eles obedeceriam de todo o coração ao seu comando. Do outro lado, a figura de Gu Shangji atravessou o vazio. Zumbir. Ele notou inúmeras criaturas aborígenes com fortes auras na antiga cidade em ruínas. A maioria deles estava no reino dos deuses verdadeiros, mas também havia muitos no reino dos deuses celestiais. Alguns deles estavam até no reino do Rei Deus, e havia até um mestre do reino sagrado. É que ele se sentou de pernas cruzadas em um dos palácios, com luzes divinas fluindo por todo o corpo, e cultivou tranquilamente. Não deve ser difícil para mim matar este mestre do reino sagrado se eu o atacar furtivamente. Não? Eu deveria ir primeiro aos túmulos ancestrais desses povos aborígenes. A figura de Gu Shangji se fundiu completamente com o vazio, e ele segurava uma runa dourada em sua mão que continuava piscando com uma luz brilhante. O talismã de ocultação de aura de grau divino poderia esconder perfeitamente sua aura. A força desse grupo de aborígenes fez Gu Shangji acreditar que a força de seus ancestrais enterrados em suas tumbas ancestrais não seria tão ruim assim. No mínimo, deveria haver quase supremos enterrados lá. Gu Shangji sentiu que poderia tirar vantagem da situação e romper para o reino do Rei Deus de uma só vez. Contanto que ele pudesse colocar as mãos em essência suficiente, até o quase supremo não seria impossível de alcançar. Aqueles que procuram tesouros devem correr grandes riscos. Para ser honesto, ele não precisaria correr muito risco. Gu Shangji tinha muitas cartas na manga, então mesmo que um mestre do grande reino sagrado ou um quase supremo surgisse de algum lugar, ele não entraria em pânico. Zumbir. O vazio tremeu, mas as flutuações não chamaram muita atenção. Com isso, Gu Shangji atingiu suavemente as profundezas da antiga cidade em ruínas. Ele passou por incontáveis grandes edifícios e palácios, e se dirigiu até a região mais interna do lugar. Ocasionalmente, ele sentia um sentido divino majestoso caindo em todos os lugares, como o Monte Tai pressionando tudo, e isso fez Gu Shangji franzir a testa. Um lugar pequeno como este realmente tem um transcendente quase supremo. Claro, a existência do quase supremo não preocupou Gu Shangji. Ele ainda tinha seu mundo interior, então poderia se esconder lá dentro se algum acidente acontecesse. O que mais? Ele conhecia as características das tumbas dos povos indígenas, então não se preocupou em não encontrar suas verdadeiras tumbas ancestrais. Ele percorreu todo o caminho sem causar o menor som ou flutuação.
Cerca de meia hora depois, Gu Shangji finalmente viu uma tumba alta e simples com caracteres antigos gravados em todos os lugares, e a aparência da tumba mostrou que ela tinha pelo menos dezenas de milhões de anos. Além disso, notou inúmeras formações e vários altars preparados no local. Guardando a tumba estavam duas puldarussas criaturas parecidas com centopeias com rostos roxos e bases de cultivo do reino quase sagrado. Estas tumbas no antigo continente imortal foram nutridas pela essência do sol e da lua e pelo ti espiritual avassalador por incontáveis anos, então elas deveriam ter muito de sua essência original preservada. Elas deveriam ter várias vezes a essência quando comparadas com os cadáveres antigos no mundo exterior. Eles podem enlouquecer quando perceberem que alguém desenterrou seus túmulos ancestrais. Esta não é uma culpa que você gostaria de carregar, Eling. Gu Shangji mostrou uma expressão brincalhona enquanto pensava em seu coração. Logo, o vazio ficou turvo e sua figura saiu. Ao mesmo tempo, a oitava alabarda demoníaca desolada irradiava uma monstruosa energia diabólica que cobria o céu. Gu Shangji segurou a alabarda em sua mão e a cortou para baixo, como se estivesse tentando destruir o próprio universo. Quem? As duas criaturas que guardavam as tumbas ficaram chocadas e não tiveram tempo de reagir. Uma luz negra deslumbrante caiu na frente deles em uma velocidade vertiginosa. Sopro. A dura armadura de escamas explodiu e sangue espirrou em todas as direções. Gu Shangji varreu um deles e destruiu diretamente seu corpo quando sua alabarda o perfurou no ar. O corpo do mestre do reino quase sagrado era como papel amassado na frente da alabarda dos 8 demônios desolados. Quem é você? A outra criatura estava atordoada. Ele nunca esperou que um homem tão jovem aparecesse em sua tumba ancestral do nada. Além disso, o jovem feriu gravemente seu companheiro e o fez perder toda a eficácia de combate em um piscar de olhos. Por favor, abra caminho se você não quer morrer. Gu Shangji disse com um leve sorriso, como se já não os tivesse atacado. Você? A fúria da outra criatura aumentou depois que ele entendeu as palavras de Gu Shangji através de seu sentido espiritual. Justamente quando sua majestosa aura do reino quase sagrado disparou, outro raio de luz negra deslumbrante cortou o vazio. Seu braço foi cortado diretamente com um sopro e sangue preto espirrou por toda parte. Gu Shangji mostrou uma expressão vagarosa depois de lidar facilmente com os dois. Logo, ele evitou as formações à sua frente e entrou na tumba ancestral. Estrondo. Uma aura primordial de decadência correu em sua direção. Gu Shangji varreu a 8 alabarda demoníaca desolada e quebrou o caixão na frente dele. Cadáveres após cadáveres rolavam um após o outro com um baque. Minha colheita não será ruim, ao que parece. Gu Shangji murmurou para si mesmo em satisfação. Em sua opinião, os cadáveres à sua frente pertenciam ao nível mais alto. Todos os cadáveres à sua frente continham uma rica essência, homens e mulheres, jovens e velhos, e usavam vestidos diferentes que mostravam o fato de que todos eles eram de diferentes épocas e dinastias. Bem, eles estavam longe de sua era atual. Eles eram um grupo antigo de pessoas mortas. O mais fraco entre eles deveria estar no grande reino sagrado durante sua vida, mas agora, eles pareciam estranhos. Havia um velho sacerdote taoísta em um manto de penas desgastado, exalando uma aura decadente.
que fazia parecer que ele havia acabado de sair de um túmulo. TL/N, Bran. Havia também um antigo imperador, usando uma coroa quebrada de ouro púrpura, que parecia ter acabado de rastejar para fora do solo. Também havia mulheres celestiais vestindo túnicas de seda, mas seus vestidos estavam gastos, como se tivessem sido comidos por monstros. Além disso, havia monjas em batinas com pele enrugada que parecia ter sido fundida em ouro. Havia também inúmeras criaturas dos tempos antigos com corpos altos, mas suas asas pareciam secas e rachadas. Enquanto Gu Shangji olhava para a refeição à sua frente, runas negras do grande Dao começaram a se materializar nas palmas de suas mãos e se juntaram para formar as leis naturais. Depois disso, os cadáveres começaram a flutuar para cima e para baixo na frente dele. Um raio de luz verde emergiu dos cadáveres, assemelhando-se à magnífica e fantástica luz das estrelas. Gu Shangji sentou-se de pernas cruzadas e uma passagem Dao apareceu atrás dele. Fios de luz negra apareceram da passagem e se transformaram em grandes garrafas do grande Dao que engoliu todo o brilho. Ele refinou e absorveu a essência, e isso fortaleceu e aumentou constantemente sua aura. Um estranho e misterioso vórtice preto como breu se formou enquanto ele absorvia tudo. 3 dias se passaram desde que Gu Shangji foi fundo na tumba ancestral dos aborígenes. Em uma vasta cordilheira agora. Sangue escorria pelo canto da boca de Gu Xian'er, e ela olhou para frente com olhos gelados. Uma vasta névoa branca rolou e varreu todas as direções, cobrindo uma área de dezenas de milhares de quilômetros à sua frente. Runas brilhantes cintilavam dentro da névoa, e a aura de uma formação extremamente tirânica permeava os arredores. Um grupo de pessoas das famílias do mar preparou uma emboscada para ela aqui. Cabeça após cabeça das bestas ferozes das famílias do mar apareceram em todas as direções. Todos eles tinham corpos enormes que chocariam e aterrorizariam quem os enfrentasse, e runas flamejantes giravam em torno de seus corpos. A 7ª princesa do palácio do rei do mar enviou inúmeros talentos das famílias do mar para caçá-la. Ela se recusou a desistir de se vingar do assassinato de seu irmão. O que mais? Gu Xian'er havia matado inúmeras pessoas das famílias do mar enviadas por ela durante esse tempo, e isso esfregou seu rosto na lama e enfureceu ainda mais a 7ª princesa. Por causa disso, ela montou uma grande formação das famílias do mar e cercou firmemente Gu Xian'er para derrubá-la. Todo o lugar se transformou em uma área envolta em névoa branca e parecia que eles estavam acima do mar agora. Relâmpagos brilharam e trovões trovejaram, tempestades violentas continuaram e todos os tipos de runas brilhantes e habilidades místicas se entrelaçaram para criar uma linda armadilha. Ao mesmo tempo, atraiu a atenção de inúmeros cultivadores da região, que observavam de longe com diferentes expressões. A 7ª princesa do palácio do rei do mar é muito implacável. Ela enviou tantas pessoas apenas para caçar uma garotinha, e agora, ela até trouxe o grande arranjo do rei do mar. Até mesmo um deus verdadeiro achará difícil escapar agora. O irmão dela foi assassinado, então o que você esperava? Quem pode culpá-la por ir tão longe? Ouvi dizer que a princesa herdeira da Suprema Dinastia Imortal correu para ajudá-la, mas outra jovem suprema assegurou: os dois estão envolvidos em uma batalha agora, então não acho que ela será capaz de apoiar essa garota tão cedo. Quando os cultivadores estavam discutindo o assunto, eles ouviram uma voz alta do céu.
O tempo mudou de forma chocante e o mundo tremeu sob o som de ferraduras pisando no vazio. Era como se milhares de soldados estivessem correndo para matar um monstro, e o som da matança fosse tão alto que poderia chocar o mundo. Um cavalo de guerra dourado pisou no céu sob seus cascos queimando com chamas douradas. No cavalo de guerra estava sentada uma mulher de cabelos azuis vestida com uma armadura dourada, que segurava uma lança na mão direita e olhava para frente com uma expressão indiferente e desdenhosa. Ela olhou para Gulchianer, que estava na montanha à sua frente com um rosto frio e pálido, e zombou: pequena vadia, para onde você vai escapar hoje? Inúmeras criaturas marinhas próximas a saudaram respeitosamente quando viram a cena à sua frente. Parabéns, sétima princesa. As expressões de todos os cultivadores que observavam de longe mudaram. Puta merda. A sétima princesa do Palácio do Rei do Mar sempre foi tão forte. Ela já chegou ao pico do reino do rei outorgado. Não admira que ela seja tão ousada. Ela é simplesmente invencível. Eles ficaram chocados com a força aterrorizante da sétima princesa e perceberam que haviam subestimado os jovens saprimos e cultivadores das famílias do mar.